Uma mensagem do céu para você. Vamos continuar estudando no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, onde nós encontramos a palavra de Deus falando sobre a reedificação do tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Então nós temos aqui a palavra de Deus falando que Deus se agradou do tabernáculo que Davi levantou, e ali Davi colocou a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus, e estabeleceu o louvor, a adoração no tabernáculo, instituiu turnos de louvor, turnos através dos cânticos, da celebração, 24 horas por dia. Então nós vamos estar estudando, vamos observar por que isso agradou a Deus, de tal forma que Cristo é aquele que vem com esta missão de restaurar o louvor, restaurar a adoração e ainda estender esta oração, este louvor, esta adoração no modelo do tabernáculo de Davi, estender para todas as nações, para todas as terras, todas as tribos, homens e mulheres, para que todos estejam eternamente louvando, adorando a Deus, glorificando a Deus. Então, por que é que Deus se agradou do que acontecia no tabernáculo de Davi? Aquele culto que Davi estabeleceu, aquele modelo agradou a Deus, de forma que Deus quer restaurá-lo, quer que ele exista eternamente. Por quê que Deus não menciona a restauração do tabernáculo de Moisés e nem menciona aqui na terra a restauração do templo, da obra do templo? Diz que haverá um templo na glória, na eternidade, mas a celebração, o culto, será no modelo do tabernáculo de Davi. Então, quais são as características do tabernáculo de Davi para que Deus possa desejar ter o seu propósito de voltar e reedificar o tabernáculo de Davi que estava caído, levantá-lo das suas ruínas e tornar a edificá-lo, para que o resto dos homens, isto é, todas as nações, venham a buscar ao Senhor, e também todos os gentios, todos os povos de todas as nações. Então, algumas das razões que nós observamos no modelo do tabernáculo de Davi, que está expresso no livro dos Salmos e também durante os livros históricos que narram a vida, a obra, o ministério de Davi, nós vemos que ali naquele lugar o povo estava na presença de Deus. Havia um reconhecimento de entrar pelas portas do tabernáculo, da tenda, com cânticos de louvor, com adoração a Deus. Então, a presença contínua de Deus junto com o seu povo. E o povo deveria expressar com toda a liberdade, de uma forma voluntária, o amor a Deus, através dos cânticos de louvor, cânticos de celebração, através de demonstrações de amor a Deus e de reverência à presença de Deus. Quando Davi instituiu esse tipo de culto, Davi acertou. Davi fez como Abel, ofereceu um culto que agradou a Deus, estava certo. O de Caim estava errado. Caim
teve intenções, teve expressões no seu culto que desagradaram a Deus. Então Deus diz que não recebeu a adoração de Caim, porém se agradou de Abel e recebeu o culto. E Deus então recebe o culto de Davi, o modelo, porque Davi acertou, porque o que Davi realizou ali era exatamente a mesma adoração que havia no céu. Então, valeu a pena Davi buscar a Deus pela fé, ter um encontro com Deus, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, então ter a revelação, ter a direção do Espírito Santo, que intercede por nós, junto ao Pai, até com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo revelou a Davi. Davi, então, tem a visão de Deus, tem o seu coração pronto para obedecer ao Espírito Santo. Tem um coração que ouve, entende, tem discernimento, tem amor, tem zelo, tem cuidado para ouvir a palavra de Deus e tem dedicação e tem ajuda, a unção do Espírito Santo para executar e cumprir a vontade de Deus. Com isso, Davi estabeleceu a ordem do culto no tabernáculo, segundo o que agrada a Deus, o que já havia no céu. No céu, a adoração contínua a Deus, 24 horas por dia na terra e continuamente, sem o nosso tempo terreno lá no céu. Estão os 24 seres viventes, os anjos, os arcanjos, os querubins, todos os seres celestiais, adorando a Deus continuamente. E Davi teve essa visão. Nós temos que estar continuamente adorando a Deus, louvando a Deus. A chama arderá continuamente no altar. Davi então cumpriu a palavra de Deus. Davi se tornou um servo de Deus, um servo que faz aquilo que o Senhor manda, da forma como o Senhor manda. Um servo zeloso pelas coisas de Deus. E Davi continuamente pedia ao Pai: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá a tua graça, me dá o teu poder, me dá sabedoria para que eu possa me conduzir na direção do povo, levando este povo como pastor levantado por Deus, o modelo de Cristo como pastor que leva o homem e a mulher a obedecer a Deus em todas as coisas. Ele obedece e nos ensina também como obedecer, e Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo para que nós possamos cumprir, executar com poder e autoridade a vontade de Deus, realizando aquilo que Deus deseja. Então nós temos que Davi estabeleceu na terra o mesmo modelo de adoração dos céus. Então ele está em sintonia com a palavra de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu já sei que a resposta dessa oração agrada a Deus. É a vontade de Deus, que seja feita aqui na terra como é feito no céu. E foi exatamente o que Davi conseguiu estabelecer. O modelo da adoração dos céus, Davi recebeu a inspiração do Espírito Santo para estabelecer aqui na terra. E isso faz toda a diferença. É assim que nós podemos servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. É quando nós temos o Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo e temos esta comunhão com os céus. O Espírito Santo fala conosco, ele nos dirige na visão do céu, ele nos revela o céu. Então, tudo que há no céu, o Espírito Santo nos ensina, nos fala a forma como agradar a Deus. Então, nós conseguimos estabelecer a vontade de Deus assim na terra como no céu, pela direção do Espírito Santo. Se fosse só pela nossa imaginação, nós teríamos aí milhares de modelos de acordo com a mente humana. Cada pessoa teria a sua própria opinião
a sua própria ideia. Mas aquela que agrada a Deus é aquela que foi feita por Davi na direção do Espírito Santo. É este modelo que Deus quer restabelecer na terra. É desta forma, esta forma de adoração. Davi também instituía a adoração espontânea. Tudo que é voluntário, com liberdade, de coração, da vontade de adorar a Deus, de louvar a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Tudo isso agrada a Deus. Sai de um coração que adora com liberdade, em espírito, em verdade. É a verdade do seu coração. Você realmente quer você cantar um novo cântico. Então há um espírito de renovação. O Espírito de Deus é um espírito que se agrada de coisas novas todas as manhãs. Nós nos levantamos todas as manhãs com uma mente renovada. Hoje é um novo dia. É um novo dia de ter um encontro novo com Deus, de louvar a Deus com um cântico novo. Então as coisas renovadas, as coisas vivas que crescer na graça, no conhecimento de Deus, no amor a Deus, no louvor a Deus. Tudo isso agrada a Deus, agrada ao Espírito de Deus. Então, um culto e uma adoração espontâneo que nasce com força do interior, movido pelo Espírito Santo. Você tem um coração de carne, você tem um novo coração que adora a Deus, porque Ele ama o Senhor. Você já ama a Deus de todo o seu coração. Então a sua adoração é espontânea. Deus se agrada deste lugar onde as pessoas estão ali com alegria, serve a Deus com alegria, glorifica a Deus com alegria, com espontaneidade de todo o coração. Isso move a mão de Deus, move, alegra ao nosso Deus. É este modelo que Deus quer restaurar, que Deus quer que haja em nossa vida. Apresentai-vos a Ele com cânticos, entrai por suas portas com ações de graça. Então, tudo isso Davi foi tendo a revelação de Deus, foi cantando, foi instituindo, foi pregando, ensinando, e o povo de Israel, naqueles dias de Davi, naquele momento, celebrava a Deus desta forma. Este modelo agradou a Deus. Os cantores, os instrumentos, as danças, os louvores, tudo espontâneo, tudo agradando a Deus e Deus recebendo, porque partia de um coração voluntário. Ninguém estava sendo obrigado, ninguém estava fazendo com má vontade, ninguém estava fazendo com peso, com tristeza na alma, mas todos faziam isso com uma expressão de louvor, de agradecimento. Haviam corações gratos a Deus, em tudo dando graças a Deus, e este modelo é o modelo que Deus quer que exista, o modelo do tabernáculo de Davi. O povo cantava sempre uma nova canção, e nesta nova canção havia sempre uma revelação de Deus para aquele dia, para os seus dias, para o seu ministério, para a sua segurança. Deus guarda o seu povo, o Senhor, nosso Deus, não dorme, Ele cuida de nós, então Ele fala conosco, nos guia, nos guarda nossos passos, está conosco sempre, todos os dias. Deus está conosco, e isso agrada a Deus, essa renovação do cântico, da palavra, da profecia, da visão, e termos algo para Deus a cada manhã, a cada dia, podermos receber de Deus o pão nosso de cada dia, como nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou, mas também que possamos fazer a vontade de Deus a cada dia, louvar e glorificar a Deus a cada dia, a cada manhã, servirmos a Deus, amarmos ao próximo. Isso agrada a Deus, este modelo de vida, esse modelo de adoração, de celebração que Deus quer que haja, que exista entre nós aqui na terra. Esse lugar é um lugar de graça e de acolhimento. Este
tabernáculo é um tabernáculo para todos os povos, algo que realmente agradou a Deus, que era um tabernáculo que tinha as portas abertas, era uma tenda aberta e todos podiam entrar. Todos chegavam na porta: posso entrar? Pode. Mas eu estou vindo do mundo, eu estou vindo de outra nação, eu posso adorar a Deus? Pode. Pode entrar, pode adorar a Deus. Deus te ama, Deus é amor, Deus ama a todos os povos, Deus ama a todos que Ele criou. Todos nós somos convidados a louvar a Deus, todas as nações, todos os povos são convidados a glorificar a Deus, ao lugar de dar glória a Deus, aleluia, louvores, salmos, cânticos, adoração, cânticos espirituais, adorando a Deus em espírito e em verdade. Esse lugar que acolhe as pessoas, que convida as pessoas para a adoração, é o lugar que agrada a Deus. O lugar fechado, o lugar que tem um véu no templo, o lugar que faz separação entre homens e homens, pessoas, mulheres, um lugar que se fecha para que apenas alguns poucos adorem a Deus, não é o lugar que agrada a Deus aqui nessa terra. Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer realmente que todos o obedeçam, Deus quer que todos o conheçam e o adorem em espírito e em verdade. Nós realmente pregamos, ensinamos, estamos aqui para que todos sejam escolhidos de Deus, todos se voltem para Deus, celebrem ao Senhor, cantem louvores, glorifiquem a Deus, obedeçam a Deus, sirvam a Deus e Deus vai te abençoar. O Senhor quer salvar a toda a humanidade. Deus, Ele se entroniza, Deus assume o reino, Deus assume o comando, o Espírito de Deus em todas as vidas, neste lugar onde é estabelecida a adoração, o louvor, a glorificação a Deus, Deus presente com o seu povo que o adora, que o louva. Esse é um grande propósito final de Deus, é quando Deus vai convocar todas as nações, todos os povos, homens e mulheres, para estarem diante dele, para adorá-lo, para estar com ele, para sermos felizes com Deus. Deus quer habitar conosco, Deus quer a nossa companhia, Deus quer estar conosco, Deus nos ama, Deus ressuscitou o seu Filho Jesus para estar com ele ao seu lado eternamente, e Jesus nos amou para nos fazer co-herdeiros com Deus e habitarmos para sempre com o Senhor, louvando, glorificando, celebrando a Deus, estando com Deus, vivendo eternamente. Esta é a vontade de Deus, este é o propósito de Deus nesses dias, a restauração do tabernáculo de Davi. Então vamos agora passar para vários outros textos na palavra de Deus que tratam deste mesmo assunto e trazem alguma coisa a respeito da revelação de Deus ainda sobre este tabernáculo. Vamos começar lendo em Atos, capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 13 até o versículo 19, que nos diz assim: E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, este lugar que Deus quer restaurar é o lugar onde os gentios e todos podem estar congregados adorando a Deus. Este lugar da graça, este lugar do tabernáculo de Davi, que Jesus
veio restaurar, para que agora o evangelho possa ser pregado em todas as nações e não vai haver nenhuma barreira, não há o véu do templo, o véu foi rasgado, não há barreira, não há impedimento, não há separação mais entre um lugar e o outro, entre o Santo dos Santos e o local do povo. O povo pode entrar no Santo dos Santos em louvor, em adoração, para que se cheguem os gentios. Os gentios podem entrar neste tabernáculo de Davi. São convidados, todos os povos, todas as nações. Você pode dizer, mas eu nunca entrei, minha família, meus pais nunca conheceram. Eu posso adorar a Deus? Pode. Há liberdade? Sim. Posso entrar? Pode. Pelo sangue de Jesus você pode entrar e adorar a Deus, e louvar a Deus, e glorificar a Deus. Este é o modelo do tabernáculo de Davi, que está aqui em Atos, capítulo 15, dizendo para nós que Deus vai usar este modelo lá dos profetas. Diz aqui no versículo 15, e com isto concordam as palavras dos profetas. Então é uma ligação direta. Nós precisamos conhecer a Cristo lá nos profetas, então nós precisamos conhecer as Escrituras, são elas que testificam a respeito do modelo de Cristo, da adoração a Cristo, da entrada, da porta aberta. A porta está aberta para todos entrarem. Vinde, louvemos ao Senhor, vamos nos congregar para adorar a Deus. É Deus presente e o seu povo presente. É para encher a casa, é para ver festa, alegria, louvor, celebração, porque isso agrada a Deus. Deus, quando reúne os filhos, o Pai, quando reúne os filhos, Ele reúne para ver alegria na casa, para alegrar o filho, para o Pai se alegrar, para o filho louvar o Pai, agradecer ao Pai eterno, a Jesus, ao Senhor, por tudo que Ele fez, pelo que Ele conquistou na cruz, pela salvação, pelo perdão, pela misericórdia, pela bondade de Deus, por cada dia, pela vida. Porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Louve a Deus, todos vós, como os arcanjos louvam, serafins celebram, anjos poderosos cantando louvores, homens e mulheres de toda a terra louvando a Deus. Então, esse é o modelo do tabernáculo de Deus com os homens, que será estabelecido no céu, e que Davi teve a felicidade de ter essa revelação e trazer para a terra, no modelo do tabernáculo de Davi, que nós acabamos de ler no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nos falando sobre a vinda deste tabernáculo para que o resto dos homens busque ao Senhor. Esse é o ministério de Cristo. Aqui está Cristo sendo revelado a nós. É Cristo que restaura o tabernáculo de Davi. Cristo é o modelo do pastor, de Davi como pastor, único pastor, para trazer todo o rebanho, um só rebanho, um só pastor, um só louvor, uma só adoração na casa de Deus, no tabernáculo de Davi. É o lugar onde todos se convertem a Deus e recebem todos o mesmo convite. Vamos adorar a Deus. Todos nós, todas as nações, todos os povos, vamos nos congregar para adorar a Deus. Este é o modelo que o tabernáculo de Davi nos traz. Vamos voltar agora lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 15 a 18. Então, para nós vermos exatamente o momento em que Davi cria, constrói, estabelece com toda a humildade, simplicidade e com toda a visão e revelação da glória de Deus dos céus, e estabelece o tabernáculo de Davi para adorar a Deus, para todas as nações adorarem a Deus. Isso agrada a Deus porque é um modelo do que
já existia no céu, na eternidade. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículos 15 a 18, está escrito assim: assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui um modelo de culto, um modelo de celebração, um modelo de adoração, onde Davi estabelece ali uma tenda. Davi arma uma tenda e ali ele introduz a arca do Senhor. Ele escolhe para local da permanência da arca do Senhor uma tenda. Nessa tenda, Davi oferece holocaustos, ofertas pacíficas, e ali Davi abençoa o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi também leva a arca, no versículo 15, leva a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Então todas estas coisas estão aqui na palavra dizendo que Deus se agradou deste procedimento, deste culto, desta intenção. Deus se agradou da celebração. Deus se agrada da alegria na sua casa. Deus não se agrada da tristeza, das lágrimas, do sofrimento, das lamentações, das murmurações. Na casa do Senhor deve haver júbilo, louvor, celebração, alegria pela vitória, a vitória do Senhor. Não importa as circunstâncias do mundo, a derrota é do mundo, o errado, a escolha errada, o que tem acontecido. Quando o povo prefere Barrabás e rejeita Jesus, a tristeza é do mundo. Jesus chega, ressuscita, vence a morte, chega diante dos seus apóstolos e diz: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. A vitória do Senhor, ele venceu a morte, ele venceu o maior adversário. Realmente, na batalha que interessava, que precisava para nos dar a vida, Jesus venceu, ele é o vencedor. Somos mais do que vencedores em Cristo, por amor de Cristo, porque ele nos ama, nos dá a vitória. Então, o que Deus quer na sua casa, na sua presença, diante de Deus, Deus quer júbilo, celebração pela vitória do Senhor, pelas conquistas do Senhor, pela vida. Nós não éramos nada, nós não éramos o pó, porque a terra era sem forma e vazia, nós éramos o nada, nós não éramos ninguém, nós não existíamos. Então foi criado o material, o pó, do qual nós fomos feitos, do pó da terra, e Deus nos soprou o Espírito, e hoje Ele nos renova, através do batismo com o Espírito Santo, Ele renova o nosso espírito. Nós somos renascidos agora, não da carne, não do sangue, mas nascidos de novo, nascidos no Espírito, para então celebrarmos essa vida, essa vitória. Então este culto, esta tenda de Davi, este júbilo, esta celebração, o toque das trombetas, a alegria, a exultação diante do Senhor que nos fez, o Senhor que nos guarda. Ele é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O mal não vai te tocar, você está salvo, você está abençoado. Então louve a Deus, celebre esta salvação, esta conquista, essa vitória do Senhor. Isso agradou a Deus. O que Davi lhe estabeleceu, a celebração,
inclusive a dança de Davi. Davi vinha dançando, celebrando a Deus, saltando de alegria diante do Senhor. Davi queria celebrar e mostrar a sua maior alegria, ter a maior expressão, a melhor, com todo o seu ser, com tudo o que havia nele, com toda a sua força. Então ele tinha vontade de pular, de saltar, de todas as formas, exibindo a glória do Senhor, exibindo a alegria do Senhor. E diz aqui, a palavra destaca que Mical, filha de Saul, que estava ali separada para ser esposa de Davi, ela olhou pela janela e viu que Davi ia bailando e saltando. Ele não se preocupava com a harmonia, ele ia saltando de todas as formas que vinha na sua mente, no seu coração, para extravasar, demonstrar uma alegria que ele não conseguia controlar o seu ser, a sua exultação de alegria diante do Senhor. E ela o desprezou. Ela não gostou daquele culto, ela não gostou daquela celebração, daquela forma que estava sendo feita. E ali aconteceu semelhante à história de Caim e Abel. Deus então confirma a atitude, a liberdade de Davi de saltar na presença do Senhor, de dançar, de glorificar a Deus. E Deus pune Mical. Ela torna-se estéril, porque assim como Caim, ela não se submeteu à vontade de Deus. Ela nem buscou orar antes de falar, antes de expressar, antes de pensar. Ela deveria ter orado, falado: Deus, eu não estou entendendo o seu porquê. Eu creio que o Espírito Santo iria revelar a ela, falar com ela, se ela buscasse de todo o coração, que Davi estava na unção do Espírito Santo. Davi estava dando liberdade. Isso agrada a Deus, é este o culto que agrada a Deus, é desta forma, é espontâneo, é de coração, não é para agradar o homem, é para agradar a Deus. E Deus não olha como o homem olha a nossa expressão física, nossos movimentos. O que nós fazemos é diferente para Deus. Deus olha o coração, Deus conhece a motivação, a força, o que estamos fazendo, o tempo, a glória a Deus, o que estamos realmente dedicando a Deus. Deus recebe, Deus sabe do que nós estamos fazendo. E o homem e a mulher muitas vezes julgam pela aparência e desprezam o que Deus está agradando. Isso vai trazer uma consequência desastrosa. Você está se levantando contra o mover de Deus, contra algo que Deus está se agradando, e Deus está dizendo: eu quero que continue, é a minha vontade. Eu recebo. Deus recebeu o modelo de adoração de Davi, de celebrar, do júbilo, da dança, do som, dos instrumentos, e Davi dançava de acordo com o som, de acordo com o ritmo, louvando a Deus. Deus contemplava o coração de Davi. E Davi já tinha esse crédito diante de Deus, o coração segundo o coração de Deus. Davi já tinha isso já reconhecido por Deus, que Davi realmente, quando faz as coisas, ele faz com a força do coração, de um coração renovado, um coração submisso, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, um coração entregue, um coração realmente dependente de Deus. Então Deus recebe com alegria a dança de Davi, porque é uma dança que realmente vem do coração grato a Deus, que se alegra em Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. E naquela hora Davi estava tremendamente fortalecido. Ele vai vencer gigantes com essa alegria, com essa força do Senhor na sua vida. Então, este modelo é o modelo que agrada a Deus, esta celebração. E Davi oferece holocaustos, Davi oferece ofertas pacíficas, e Davi abençoa o povo. Então, quando há também essa expressão de amor ao povo, amor ao próximo, isso também está no culto e agrada a Deus. Muitas vezes a gente vem ao culto, nós vamos ao culto e expressamos o que mais nós
gostamos no culto, o que mais nos agrada. Nós falamos muitas vezes a respeito do louvor. O louvor agrada a Deus. Nós falamos muitas vezes da palavra. Deus congrega o seu povo para falar com ele no deserto, congrega a igreja, e hoje nós somos a igreja como Israel, estamos juntos com Israel, sendo chamados por Deus para nos congregar, para ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos que lá no final do culto existe a bênção, e que nós podemos até dizer: hoje eu fui à igreja, hoje eu vou à igreja para receber a bênção, para receber a bênção de Deus, para ter a presença de Deus. Eu vou um dia na semana, vou algumas vezes na semana, quando eu posso, pelo menos uma vez na semana eu vou ao culto, porque eu quero ter uma semana abençoada, eu creio, eu preciso receber a bênção lá no final do culto, a bênção do Senhor. E aqui diz que Davi, ali na tenda, no tabernáculo de Davi, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então eu quero te abençoar nesta hora, que o Senhor dos Exércitos te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua vida, que você receba a bênção de Deus e que todas as coisas estejam realmente de acordo com a palavra de Deus, cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Que você seja abençoado pelo Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus o Cristo.